Salve, salve, pessoal! Chegando com mais um programa especialíssimo nessa cobertura de temporada 2021 da Fórmula 1, nesse nosso aquece para o campeonato que de fato vai começar aí no próximo fim de semana com o GP do Bahrein. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial para falar um pouco sobre a cobertura que a Band vai fazer da categoria máxima do automobilismo nesse 2021, nesse 2022 também, né? A Band com 2 anos de contrato para cobrir a F1. Mas antes de apresentar o nosso digníssimo convidado do programa de hoje, que vocês já sabem que é pelo título do vídeo, chamo aqui os repórteres Eric Gabriel e Guilherme Longo, que vão participar dessa entrevista comigo. Eric na tela, Guilherme já conosco uma vez mais, então vamos direto para o que interessa, Eric, Guilherme e amigos. Vamos chamar então ele, Sérgio Maurício, a voz da Fórmula 1 na TV Bandeirantes, narrador com anos de experiência no automobilismo, outras modalidades esportivas também. Sérgio, primeiramente, muito obrigado pela participação. Nosso prazer aqui em recebê-lo é enorme. Obrigado uma vez mais por ceder seu tempo para a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde para você, para o Eric, para o Guilherme, para os amigos ligados aqui na nossa entrevista, no nosso bate-papo. Vamos conversar sobre o que a gente gosta, né? Vocês três são 3 cabeças de gasolina, que eu sei, então vamos conversar sobre o que a gente gosta. É isso aí, aqui todo mundo é viciado, a galera que está nos assistindo certamente também. Eu vou começar chamando o nosso mais experiente aqui da equipe, Eric Gabriel, para começar as perguntas aí. Não, experiente não é velho, calma lá, Eric, mas vamos lá, Ericão. Manda a primeira para o Sérgio, por favor. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do Sérgio mais uma vez. Acho que é a primeira vez que eu converso com ele. A gente já tinha se cruzado algumas vezes na cobertura da Stock Car, mas a gente nunca conseguiu parar para conversar porque está todo mundo sempre na correria. E Sérgio, eu quero começar do início, né? Obviamente, você foi vendo o que estava rolando no mercado, as notícias da saída ou da não renovação da Fórmula 1 pelo Grupo Globo. E eu queria saber como é que foi esse processo, como ficou a sua cabeça. Aí, de repente, Fórmula 1 vai para a Band, aí alguns profissionais você já vê que estão migrando. Como que foi esse processo mental e também como surgiu o convite, efetivamente, da Band para você fazer parte da nossa nova equipe, para essa nova era da Fórmula 1 na TV brasileira? Obrigado, Eric Gabriel, pela pergunta. É bem pertinente, porque muita gente está querendo saber isso, então eu vou dizer aqui o que aconteceu. Bom, com a saída da Fórmula 1, eu fiquei muito triste, né, quando eu soube que não ia ser renovado o contrato. Isso antes, já durante a temporada 2020, a gente já estava sabendo que o contrato não ia ser renovado. Eu estava muito triste com isso, porque foram muitos anos, eu fiquei 18 anos transmitindo os treinos e tive a oportunidade de narrar várias corridas. Uma das coisas que eu mais queria na vida era narrar uma corrida na Rede Globo, na TV Globo, que era o meu sonho desde infância, desde que eu comecei em rádio com 16 anos. Eu sempre fui um apaixonado por automobilismo. É óbvio que a gente quer sempre migrar para o que é de melhor, e a Rede Globo sempre foi o que há de melhor em termos de esporte, e não ia fugir a isso, a Fórmula 1, que é a principal categoria. Então, eu fiquei muito triste de não poder dar continuidade ao trabalho. Mas, obviamente, eu sou um profissional e eu não sou um narrador de automobilismo. Eu sou um locutor esportivo, sou jornalista, radialista e um locutor esportivo. E como eu já ouvi uma definição muito interessante sobre isso, o jornalista ele é um especialista em generalidades. E no esporte não pode ser diferente. Você tem que ser especialista em várias modalidades esportivas, nas quais você não é, você tem que tentar estudar mais, se especializar. E eu estava pronto para fazer o que a gente estava proposto e que o Sport TV, a TV Globo vão fazer, que é a Porsche, a Stock Car, enfim. E eu soube depois de um supertão, uma notícia bombástica, que a Band tinha adquirido os direitos. Já havia ali uma negociação anterior, mas não havia ainda um acerto, digamos assim, final disso tudo, e havia muita especulação, o SBT talvez a Fox, havia muita coisa no ar, mas nada que fosse uma coisa comprovada. Eu fiquei muito feliz com isso, com essa notícia, e, claro, fiquei numa expectativa de que se pudesse, o mais rapidamente possível, divulgar quem seria o narrador. Não que eu tivesse expectativa que eu fosse o narrador. Até porque nas redes sociais havia muita manifestação de vários nomes para que a Band pudesse contratar, nomes que ela já tem lá no quadro delas, nomes que estariam, digamos assim, à disposição ou disponíveis para isso. O meu nome era um dos nomes ventilados, mas eu estava sob contrato, o regime da TV Globo de CLT, eu era funcionário da TV Globo, e estava aguardando os acontecimentos com expectativa digamos assim, de telespectador. E num sábado, à noite, eu estava vendo uma série aqui com a minha namorada na sala, toco o telefone, eu olhei e vi um número 011,
né, um número de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, né, vi um número de São Paulo que não estava na minha agenda, e quando eu atendi o telefone, a pessoa se identificou dizendo: olá, eu sou o Denis Gavazzi, eu sou o diretor de esportes da Bandeirantes. E quando ele falou isso, ele não precisou falar mais nada. Nós fizemos uma reunião, eu, ele e o Rodolfo Schneider, que é o diretor de jornalismo da Band. Fizemos uma reunião a 3. Ele não precisou dizer mais nada, eu já sabia que o convite era, pelo menos, era um telefonema para me sondar, para ver se havia possibilidade de um convite. E daí em diante, vocês podem imaginar que eu não dormi mais. A minha cabeça ficou completamente, né, em pane, né? Eu tenho uma história dentro do Sport TV, eu entrei lá, eu e o Luiz Carlos Júnior somos os únicos remanescentes do canal, ainda da fundação do canal, que chamava-se Top Sport, né? E eu estou lá desde 92, estava lá desde 92, foram 29 anos, uma pequena interrupção entre 99, novembro de 99 e janeiro de 2001, nesse ato eu fiquei fora por divergências que eu tive com um chefe lá, que acabou sendo demitido e eu fui recontratado, digamos assim. Então, dos 30 anos e meio que o Sport TV tem, eu tenho 29 de participação. Então, eu estava muito balançado, porque eu moro aqui no Recreio dos Bandeirantes, que fica a 20 minutos de moto aqui, como eu vou todos os dias, ia todos os dias para o Sport TV, digamos assim, uma situação de conforto muito grande, de estar aqui na minha, se fala, zona de conforto, né? Confortavelmente na minha casa, podendo ir, podendo me deslocar rapidamente, perto dos meus familiares, perto do clube onde eu gosto de jogar um tênis de manhã, perto da praia onde eu amo. E vocês podem ter certeza de uma coisa: é claro que houve um acerto financeiro, mas a minha ida foi muito mais porque eu amo a Fórmula 1, pelo amor que eu tenho pelo esporte e pela oportunidade única no nosso país, e vocês três sabem disso, todos que estão acompanhando aqui também sabem, o quão difícil é você chegar a ser um locutor da Fórmula 1, você ser o narrador da Fórmula 1. Então, isso foi um elemento de motivação. Eu tenho 58 anos de idade, eu já tenho 42 de profissão, eu já passei por tudo, já fui da rádio que não tinha audiência até a televisão com mais audiência, ou uma das 3 maiores televisões do mundo, que é a TV Globo. Então, eu já passei por todo o ciclo, né? E esse ciclo agora ele se abre de novo, se renova de novo com a minha ida para a Band. Então, foi isso. Como eu disse, foi um frio na barriga. Quando o telefone tocou, era 011, eu falei: meu Deus, será que é ele? Ou será que é alguém querendo perguntar alguma coisa? Porque muitos dos seus colegas, Eric, Carlos, Guilherme e amigos, estavam ligando para mim incessantemente, querendo saber: e aí, já vai, você vai, já assinou? E eu não podia falar nada. Eu não podia nem falar que eu estava com vontade de ir, porque eu estava sob regime ainda de contrato. Mas é isso, desculpa eu me estender um pouco acima aí do que eu podia falar aqui nessa abertura. Eu não quero que vocês percam a oportunidade de fazer várias perguntas aí para mim. É um ótimo depoimento que mostra realmente, né, o quão apaixonado você é pelo esporte, assim como todo mundo aqui, né? Vamos falar um pouquinho aí, sobre a questão da equipe. Tem de capacete ali, ó, tá vendo? Eu sou apaixonado, né? Tem capacete de moto, tem o do kart, tá ali, tem umas fotos minhas da Porsche ali, eu andando de Porsche. Aí, vocês verem ali, tem uma bola de vôlei também, que eu também sou apaixonado pelo vôlei, eu joguei vôlei. Tem uma taçazinha ali que eu ganhei no campeonato de kart indoor. Eu sou apaixonado por automobilismo. E a coleção é grande ainda, né? Mas então, fala um pouquinho sobre a equipe, né? Porque a Band montou uma grande equipe aí para essa cobertura. Você na narração, comentários, Reginaldo, Giafone, Max Wilson, a Mariana trabalhando nas reportagens em loco, e um grupo de profissionais aí que tem um histórico de trabalho no Grupo Globo, né, na cobertura da Fórmula 1 aí nos últimos anos. O que você pode falar para a gente aí dessas transmissões da Band? O que elas vão ter de diferente aí em comparação ao que o público tinha nos anos anteriores com relação à Globo? E na foto a gente está vendo a Glenda Kozlovski também, né? A Glenda que foi a primeira a ir para lá, já apresentando o Show do Esporte, ela já está há algum tempo lá, depois o Regi foi, depois a Mariana foi contratada assim que fechamos, assim que a Band fechou com a Fórmula 1, eu imediatamente após a Mariana, e o Max Wilson e o Felipe Giafone, tá a nossa foto aí. Eu acho que vai ser, você perguntou como é que vai ser a equipe, eu acho que eu vou estar em casa, né? Porque eu vou continuar fazendo a Fórmula 1, que é uma das coisas mais apaixonantes dentro do meu trabalho. Eu vou olhar para o lado, eu não vou estar com ninguém estranho. Eu vou olhar para o outro, também não vou estar com ninguém estranho. Quer dizer, eu vou estar em casa. Eu vou continuar comendo pão na chapa com o Felipe Giafone, que a gente sempre brinca nas nossas transmissões, nos intervalos, a gente vai comer pão na chapa. Só vou mudar de padaria, né? No caso, eu estou mudando de padaria, né?
mas eu estou muito feliz com a contratação. O Reginaldo Leme, ele é uma referência. Eu posso dizer para vocês que eu já estreiei com muitos narradores, comentaristas, na verdade, estrearam comigo muitos comentaristas e eu já sentei ao lado de muita gente para fazer transmissão esportiva, pessoas do mais alto gabarito, do mais alto conhecimento, mas eu, quando sentei pela primeira vez numa corrida de Stock Car para fazer uma transmissão com o Reginaldo Leme, eu confesso a vocês que eu tremi, porque o Reginaldo, ele faz parte do meu imaginário, né? Do meu sonho de um dia ser um narrador esportivo, ouvindo o Reginaldo e ao lado dele Galvão, quase como um par, né? Mas outros narradores também, mas especificamente o Galvão, fazendo as transmissões daquilo que a gente via na televisão e olhava nas imagens, os bastidores sendo trazidos, as reportagens, as matérias, a convivência dele com os pilotos, o day by day com as equipes. Então, o Reginaldo, para mim, é uma referência no automobilismo. Eu fiquei mais surpreso ainda quando eu pude desfrutar da amizade dele, ver como ele é um cara absolutamente sensacional. Vocês três conhecem ele, mas para as pessoas que não privam da intimidade, ele é um cara, ele é amigo dos amigos, ele é um cara bem-humorado, ele é difícil até qualificar, porque são tantos adjetivos que eu perderia aqui a tarde inteira para falar o que eu acho do Reginaldo Leme. Então, estar com ele é uma satisfação, é uma emoção, é um orgulho para mim poder dizer que eu estou dividindo o microfone com o Reginaldo Leme. Sobre o Max Wilson e o Felipe Jafone, são dois pilotos. O Max foi piloto, inclusive, de testes da Fórmula 1. Ele guiou em todas as categorias. De um carrinho de rolimã à Fórmula 1, o Max Wilson guiou. Né? Um cara experimentado em absolutamente tudo, uma pessoa do mais alto conhecimento técnico, e o Felipe Jafone da mesma forma. E os dois são meus amigos também, se tornaram amigos, porque a gente acaba criando uma cumplicidade, né, uma amizade ali no dia a dia. Fazer televisão é uma coisa muito prazerosa, mas é muito difícil também, é muito desgastante. Então eu vou estar em casa. A Mariana foi minha repórter durante tantos e tantos finais de semana, durante todos esses anos, trazendo toda a sua alegria, trazendo todo o seu ponto de vista, um ponto de vista feminino, um olhar feminino no mundo machista. É muito legal isso, nesses tempos assim que nós estamos vivendo hoje em dia. E a Mariana é uma pessoa que está sendo sempre escudada, é bom a gente dizer isso, porque não foram só nós que fomos contratados, mas também o Jaime Brito. E eu quero ressaltar aqui, o Jaime Brito é o produtor executivo da Fórmula 1 na Globo há mais de 30 anos. O Jaime é um cara que faz parte do Clube dos 500. Ele já tem mais de 500 grandes prêmios. Então, o Reginaldo Leme e o Jaime Brito têm mais de 700 grandes prêmios, né, cada um. Então, a gente tem que parar e reverenciar essas duas pessoas, do conhecimento que elas têm, do relacionamento que elas têm, da bagagem que trazem e do brilhantismo e do peso que trazem para a nossa transmissão. E eu acho que o grande diferencial nosso, o Guilherme, vai ser exatamente fazer o que a Globo veio deixando de fazer nos últimos tempos em função de uma grade muito apertada, de uma, digamos assim, de uma audiência que talvez a Globo tivesse uma expectativa de mais do que ela tinha ou do que ela teve nesses momentos, e nós estamos buscando exatamente dar ao produto o tratamento que ele merece. Nós vamos entrar sempre com muito tempo de antecedência, não está estabelecido ainda o número de minutos, vai ser com meia hora, se vai ser com 40 minutos, mas vai ser uma super pré-hora e vai ser uma super pós-hora. A corrida em si, claro, vai ser a transmissão na íntegra, bacaninha, vai ter VT de noite, mas a gente quer fazer uma pré-hora para pegar todo o material que a gente tem, que é um material muito bom. Nós temos um material muito rico que é fornecido pela FIA através da nossa transmissão, dos direitos de transmissão. E o Grupo Bandeirantes já faz um trabalho maravilhoso na rádio, a Rádio Band News FM, comandada pelo Odinei Edson, já faz um trabalho maravilhoso, né, com os comentaristas que tem, e nós queremos fazer exatamente esse trabalho também na televisão. Né? A Bandeirantes está abrindo esse espaço, a Bandeirantes comprou a Fórmula 1, comprou não no sentido financeiro, comprou no sentido do coração, colocou como um dos produtos mais importantes, se não o mais importante nesse momento do grupo. Assim como o automobilismo num todo, nós temos também a Stock, a Porsche, a Copa Truck e sem dúvida virão outros ingredientes desse nosso menu, desse nosso cardápio de opções. A Fórmula 1 é a cereja do bolo.
e é nela que a gente vai se concentrar para fazer a melhor transmissão, para poder capturar o público que andou meio afastado, que se aborreceu com as transmissões que a Globo fazia. Nós queremos fazer o que de melhor a gente puder fazer pela Fórmula 1. Sem dúvida, né, Sérgio? Você falou bem, comprou no sentido de vestir a camisa da Fórmula 1, né? De fato, abraçou a categoria e eu tenho certeza que esse seu depoimento em relação à cobertura vai deixar os fãs aí muito animados. Mas você citou aí o Jaime Brito, citou toda essa equipe que vem já de longa data de cobertura de Fórmula 1. Eu, inclusive, corroboro aqui o depoimento do Sérgio em relação a como esse pessoal é gente boa no paddock, ali no lead com o pessoal das categorias, enfim, Stock Car, Fórmula 1, tudo isso. Mas eu queria perguntar em relação a esse desafio novo, né? Porque você citou, inclusive, na sua primeira resposta, Sérgio, o sonho de fazer, por exemplo, a narração de uma corrida pela Rede Globo em TV aberta, e agora você de fato vai ser o grande protagonista da Band nessa cobertura de Fórmula 1, né? Vai ser a sua voz muito associada à categoria, ao passo que na Globo a gente tinha várias vozes associadas à categoria. A sua também, mas principalmente Galvão, enfim, outros narradores. Como é que tá na sua cabeça esse processo de fato ser a estrela da Fórmula 1 na Band? E eu queria aproveitar o gancho, já que você citou o Jaime Brito, de perguntar como que foi a interferência dele em todo esse processo da ida da Fórmula 1 para a Band e, eventualmente, da sua própria ida para a TV Bandeirantes. Sérgio? Olha, sobre ser estrela, eu não sei bem o que é isso, porque talvez seja um universo que eu ainda... como a estrela ela fica numa constelação, ela fica no céu, eu não cheguei lá ainda, né? Eu quero ser a voz da Band, eu quero poder fazer a melhor transmissão possível para quem está em casa. Eu quero fazer com que aquele que não entenda, entenda. Com aquele que não tenha interesse, se interesse. E aquele que entenda e é interessado, goste muito. Esse é o meu objetivo. Eu estou fazendo e estou procurando fazer tudo que de melhor eu posso para poder me preparar para essa estreia, para ser o protagonista, sim, ser a voz da Fórmula 1 no Grupo Bandeirantes de Comunicação, mas principalmente para que o público goste da transmissão da Fórmula 1, para que o público compre, como eu falei para vocês, com o coração a Fórmula 1, mesmo sem um piloto brasileiro, porque é muito difícil a gente transmitir um esporte em que a gente não tem ídolos brasileiros. A gente pode associar isso, por exemplo, a partidas da NBA. A NBA é um bom exemplo, né? Nós não temos brasileiros jogando lá, mas ela é uma paixão. O basquete é uma paixão. A Band comprou esse projeto, assim como outras empresas de telecomunicação, de televisão, porque é um esporte maravilhoso. Então, independente se tem brasileiro ou não, a gente quer trazer o máximo possível da Fórmula 1 para o telespectador da Band. O Jaime Brito, ele, claro que teve uma função, ou ele foi uma peça de interface, de ligação da Band com o mundo da Fórmula 1, porque ele está lá, ele é um cara que ele conversa, ele era um cara que, assim, isso não é dizer que eu ouvi contar, não, eu vi o Bernie passava e dava um tapão nele, ele dava um tapão no Bernie, quer dizer, são pessoas que privam de uma intimidade maior do que tudo. O Bernie, uma vez eu fui em Austin, eu fui fazer uma corrida pelo Sport TV em 2014 ou 2015, agora eu não me lembro, nós estávamos jantando no restaurante, o Bernie veio, sentou na mesa, abriu uma garrafa, conversava com o Jaime, como conversava com qualquer um dentro do paddock. O Jaime é uma pessoa muito querida e ele é um cara muito bem informado, ele tem muitas fontes dentro da Fórmula 1, então claro que ele ajudou no interface. E claro que também ajudou na minha, digamos assim, na minha chegada no Grupo Bandeirantes de Comunicação, principalmente porque ele já estava lá e eu imagino que ele deva ter sido consultado. Ele não me falou isso pessoalmente, mas ele depois disse que tinha me dado muita força, então eu imagino que ele deve ter sido consultado e com isso ele deve ter ajudado a dar aquele empurrãozinho para eu poder ir para a Band. E, Sérgio, uma dúvida aí que os fãs têm, né, estão perguntando nas redes sociais, é se você vai mudar o teu jeito de narrar agora na Band, se pode surgir novos bordões, ou se a galera pode ficar tranquila, vai ter muito no capricho por aí ainda nesses próximos anos. Não, a gente não deve mudar o time que está ganhando. Eu sei disso porque, como um bom amante do futebol, eu sei disso. A gente não deve mudar o time que está ganhando. Eu fui contratado, eu acho que justamente por essas nuances, né? Pelos meus bordões, pelo meu jeito de narrar. Eu me lembro de uma história muito interessante em 2014, quando eu fui chamado... aliás, minto, em 2010, quando eu fui chamado para fazer o primeiro evento na TV Globo, foi um evento de supermotar
Olha, foi um negócio bizarro. Foi no dia da invasão do alemão, que aconteceu aquela invasão do alemão. Vocês se lembram que teve aquela guerra aqui no Rio de Janeiro e tal? E nesse dia, pô, tava a minha família toda lá. O Sérgio Maurício vai estrear e eu fui fazer um evento super motar com Alexandre Barros e o Sete Gibernal num cartódromo lá em Lauro de Freitas. Era um evento do Esporte Espetacular no domingo, em Lauro de Freitas, que tem um cartódromo lá e tal. Já teve até etapa de Campeonato Brasileiro, fica na região metropolitana de Salvador. E quando eu fui estrear lá nesse dia, houve a invasão do alemão e o Esporte Espetacular quase que não passou. Ele passou no Rio de Janeiro, não passou, ficou o jornal local aqui, então minha família não viu. E também o resto do Brasil viu picotado, quer dizer, foi um evento assim, né, digamos assim, a minha estreia lá. E em 2014, eu, quando fiz as corridas lá e fui transmitir corridas na Globo, aí a partir daí eu fui transmitir corridas na Globo, isso para mim foi a coisa mais espetacular que já tinha acontecido na minha carreira. Foi um momento assim, de maior emoção na minha carreira, porque eu estava transmitindo um evento esportivo, que era da minha natureza, de ser um narrador esportivo, e transmitindo a Fórmula 1. Quer dizer, então, isso para mim, Carlos, foi assim, a coisa mais bacana que aconteceu dentro dessa trajetória, quer dizer, ser escolhido para você ir para a Globo. Quando você vai para fazer um evento da TV Globo, é diferente o evento da TV Globo. E aí eu perguntei lá, assim, cara, eu posso falar no Capricho, posso falar o Tá Ligado? Ele falou, não, a gente chamou você para isso. A gente chamou você porque eu quero que você narre do jeito que você narra no Sport TV. Porque, claro, a gente tem um público no Sport TV e tem um público na TV Globo. É a mesma coisa do Band Esporte com a Band TV. São públicos diferentes, né? Cada segmento tem o seu público. Mas eu estou liberado para falar o que quiser à vontade e já estou preparando novos bordões. Fiquem ligados aí, não vou dar nenhuma palhinha, nenhum spoiler. Eu ia perguntar isso. Pô. Não, de maneira nenhuma. Vocês vão ter que ligar na Band para saber. Eric, se desmuta aí, Eric. Perdão, mais uma vez, a gafe dos tempos dos novos normais. Mas, Sérgio, o Carlos falou da questão do protagonismo e tal, mas apesar de você nunca ter sido a voz oficial da Globo na Fórmula 1, você vai ter esse papel agora na Band, de qualquer maneira a gente sabe que você, até pela experiência que você tem muita moral em relação à questão de produção, a ser respeitado. O Regi já estava lá, certamente também fez uma forcinha para você ir para o Bandeirantes. Você, depois, uma vez que você já foi contratado, já pelo menos apalavrado e tal, você também foi pedida a sua ajuda para você também interferir na montagem dessa nova equipe? Você também está indicando pessoas para fazer a melhor equipe possível dentro dessa nova etapa? Não, Eric, não. Eu nem gostaria. Ainda bem que não me pediram isso, porque é uma coisa muito delicada, né? Ainda mais quando você trata de um produto chamado Fórmula 1. E é uma decisão que deve ser absolutamente restrita a quem dirige a empresa, né? O Denis Gavazzi, que é o diretor-geral de esportes, o Rodolfo Schneider, que é o diretor-geral de jornalismo, né? Os diretores de marketing, enfim. Como eu falei para você, a Band está muito empenhada, ela comprou realmente a Fórmula 1, né, com o bolso e com o coração. Essa equipe foi meticulosamente pensada, né? Então, eu acho que isso não caberia a mim, eu não me sentiria confortável fazendo qualquer tipo de indicação. Perfeito. Gui, tem uma perguntinha sobre a preparação aí para a cobertura do GP do Bahrein, né? Etapa de abertura aí do campeonato. Manda bala. Então, Sérgio, a gente sabe que a Band tem um DNA esportivo muito grande, né? Uma tradição de cobertura histórica muito grande. Mas a cobertura de automobilismo nessa nova leva é meio recente, né? Começa ali da Stock em dezembro. E toda a equipe que a Band trouxe, você, o Regi que já estava, Max, Felipe, Mariana, trazem um know-how muito grande da cobertura da Fórmula 1. O quanto que vocês estão ajudando também a equipe da Band a se preparar para essa estreia aí do Bahrein na semana que vem?
Igual como qualquer uma das 10 equipes da Fórmula 1. A gente está trabalhando, tudo, botamos o mesmo macacão, vestimos as mesmas proteções, luva, capacete, está todo mundo trabalhando, todo mundo se ajudando. E eu acho que é isso. Você sabe que eu sempre falo em palestras, quando eu converso assim, em programas como esse, que eu sou entrevistado, eu me pergunto assim, poxa, o que você acha que é uma televisão? Né? Como é que se faz televisão? Televisão é muito fácil da gente visualizar. Ninguém é uma ilha em televisão. Você precisa estar sempre conectado com todos, seja com seus pares de produção, de edição, de jornalismo, de técnica, de operações. Todos fazem parte de um universo. Então, se não funcionar dessa forma, se as peças não forem, digamos assim, lubrificadas da melhor forma, estiverem em absoluto sincronismo de engrenagem, alguma coisa vai dar errado. A televisão ela é uma colcha de retalhos, você vai colando pedacinho por pedacinho, você faz uma matéria, às vezes, de 5, 6 perguntas e usa um trecho que o Kimi Raikkonen conseguiu falar e dali você extraiu alguma coisa que o Kimi falou. Aquilo ali já é o suficiente para você colar com alguma coisa. Você entende? Essa sinergia ela é absolutamente necessária nos meios de comunicação. E a televisão não pode ser diferente disso. Eu imagino que você, Guilherme, o Carlos e o Eric, quando vão fazer esse programa, vocês fazem uma pauta, cada um já, olha, vão fazer isso, fazer aquilo, o Sérgio Maurício vier aí, vão fazer aquela pergunta cabeluda, aquela que ele não vai querer responder. Não, eu acho que é melhor não fazer. Quer dizer, vocês fazem todo né, esse sincronismo do programa. E é exatamente isso. Televisão não é diferente do que vocês fazem aqui, não. A gente faz exatamente isso. A gente já fez um grupo de WhatsApp, onde a gente está trocando bastante ideia. Essa próxima semana, eu estou me mudando para São Paulo nesses dias, então na próxima semana a gente vai ter muitos workshops para poder fechar como vai ser. E a partir do dia 26, na sexta-feira, no Band Esportes, depois no sábado, excepcionalmente, o treino vai ser na Band TV, na Band aberta, e a corrida, claro, todas as 23 vão ser também na Band, mas excepcionalmente eu digo porque não vai ser sempre que o treino oficial será na Band. Sempre que tiver uma janela na programação, começa a primeira etapa, obviamente a Band quer dar um input maior no evento, mas é isso, a gente trabalha como uma engrenagem daqueles velhos relógios de corda, sabe? Que a gente vê aquelas peças redondas, umas se encaixando com as outras, é assim que a gente está tentando fazer, trazer o nosso encaixe que a gente tem da Globo, com o encaixe que já existe da Band, e obviamente eles têm profissionais do mais alto nível lá, porque eu pude privar já com vários, são pessoas experientes que já passaram por várias emissoras, umas estão lá há muitos anos já, a Bandeirantes tem um DNA de esporte muito grande, digamos, um conceito sempre de ser a emissora do esporte, isso graças ao Luciano do Vale, no final dos anos 70, início dos anos 80, em que ele criou esse DNA para a Band, e eu estou muito feliz de estar nesse projeto. Vocês não podem imaginar como que eu me renovei, como que eu me reciclei com esse novo projeto da Band. Você citou a questão da sincronia aí na TV, haja sincronia para fazer, aliás, Kimi Raikkonen lançar uma boa aí para um bom BT de televisão, mas Mas a Mariana também conseguiu, Carlos, você não viu que ela conseguiu, ele falou para ela que não, eu já tô velho, eu vou tomar a vacina, porque eu não sei se os amigos sabem, mas no Bahrein o governo facultou quem estava fazendo os treinos, se passasse 21 dias lá, tomava as 2 doses. O Bahrein acho que é o primeiro ou o segundo, está atrás de Israel, ou junto com Israel, com o maior número de pessoas vacinadas, e está com tanta oferta de vacina que facultou as pessoas que vieram de fora. Muitos não quiseram, as equipes inglesas queriam cumprir o protocolo da NHS, que é o INSS deles lá. Não, desculpe. NHS, que é o sistema de saúde do Reino Unido, não vou comparar com o nosso INSS, que não tem nem comparação, mas é o sistema público de saúde. Muitas pessoas quiseram fazer o protocolo do NHS e não tomaram, mas outras, como o Kimi, por exemplo, né, tomar. E a Mariana conseguiu tirar isso dele, quer dizer, é sensacional isso, né? Sem dúvida. Bom, são anos de tentativas de extrair alguma coisa do Homem de Gelo, dessa vez saiu, mas a questão da sincronia é muito importante, e todo o depoimento do Sérgio, inclusive essa parte aí da ida para São Paulo, né? Ele citou Recreio, que é uma belíssima região, então haja entusiasmo aí para você vir aqui para a Selva de Pedra, para, de certa forma, comandar essa equipe de transmissão. Eu queria te perguntar também, Sérgio, até pela sua experiência com outras modalidades esportivas, né, muito relacionado também à cobertura de Olimpíadas e tudo mais, tendo completado aí esse ciclo no Grupo Globo, de certa forma,
Quais são as suas grandes referências enquanto narradores aí? Claro, a gente tem o Galvão como grande nome, principalmente na questão do automobilismo, mas queria que você citasse aí alguns nomes e algumas boas referências que, de certa forma, moldaram o Sérgio Maurício ao longo da carreira. Claro, você muito identificado com os seus próprios bordões, mas sempre tem alguma coisinha para pegar de outros nomes aí da narração esportiva brasileira, né, Sérgio? Eu comecei muito cedo, com 16 anos, em rádio. E então, os primeiros heróis, digamos assim, que eu tive, as primeiras pessoas que foram referências, foram locutores de rádio. Eu comecei em 79 na Rádio Roquete Pinto, e naquela oportunidade, os grandes nomes do rádio aqui no Rio de Janeiro eram na Rádio Tupi, o Dom Alcei Bueno de Camargo, na Rádio Globo, José Carlos Araújo, o Valdir Amaral e Jorge Cury, que também se revezaram entre Rádio Globo e Rádio Tupi. Quer dizer, tinham grandes nomes. E no decorrer dos anos, outros nomes foram chegando, como Edson Mauro, Luiz Penido, que foram minhas referências no rádio esportivo. Depois, vindo para a televisão, eu trabalhei durante 28 anos na TV Educativa aqui no Rio de Janeiro. Muita gente não sabe ou não se lembra disso, mas eu trabalhei na TV Educativa, chefei o esporte lá há 3 anos e tive lá dois grandes mestres, que foram José Cunha, foi o primeiro narrador, digamos assim, que colocou bordões de verdade na transmissão, e o Janório de Oliveira, que tinha os bordões como a sua, digamos assim, especialidade da casa, né? Ele usava bordões inesquecíveis, como aquele, tá lá o corpo estendido no chão, é disso que o povo gosta. Ele usava bordões espetaculares. Então, eu me inspirei muito nesses narradores e, obviamente, nos narradores de televisão. Eu ouvia narrações, os mais antigos irão entender o que eu estou falando. Eu ouvia narrações de narradores de televisão que eles eram, digamos assim, doutrinados para não serem iguais aos do rádio. Então, eles não narravam na mesma dinâmica. Então, um jogo de futebol no rádio que era narrado assim, Roberto para Jairzinho, Jairzinho para Paulo César. O cara na televisão narrava, Paulo César. Jairzinho, devolve para Paulo César. E isso, na verdade, era uma narração que era da época, era o que tinha para a época e era o que se achava de melhor para o cara da televisão, porque ele já estava vendo aquela ação toda, não precisava ter um papagaio, né, falando ininterruptamente, usando bordões e tal. Isso era uma coisa do rádio, que o rádio mexe com o poder da imaginação. Por isso que os locutores de rádio usam tantos bordões, porque tem que fazer você imaginar. Você imagina que você está com o radinho, que é uma caixinha pequenininha, que você está com ele no ouvido, e você está fazendo qualquer coisa, ou está ligado no carro, ou você está lavando uma louça na cozinha e está ouvindo o rádio, e ele está fazendo você imaginar aquilo tudo. E na televisão, não. A televisão, a imagem está lá, ela é 80%, 20% é o papagaio, 20% é o narrador. Então, eu vinha na televisão, eu ouvi o Ciro José, eu ouvi o Tércio de Lima, o Geraldo José de Almeida, eram caras assim, mais alto nível, assim, mais top da narração, mas eram narradores que narravam nessa, digamos, velocidade mais contida. Com a chegada do Luciano do Vale, e depois, posteriormente, do Galvão Bueno, a narração esportiva deu uma virada, porque eles passaram a serem, digamos assim, atores daquilo também. Né? O narrador, que era uma figura que estava em off, né, fora da imagem, ele passou a ter uma presença cênica. E com essa presença cênica, ele passou a ter um domínio da cena. E com o domínio da cena, ele passou a falar mais. E isso criou uma empatia com os telespectadores. Né? Quem não lembra de narrações do Luciano do Vale emocionadas num jogo de sinuca entre Rui Chapéu e Carne Frita? Muito bom. Uma coisa emocionante, mas era sinuca. Ou lutas do Maguila, esportes que fogem um pouco do nosso... Não vou dizer futebol, porque futebol é o nosso esporte e ele era um mestre narrando futebol. Né? Quem não se lembra de uma narração fantástica do Galvão Bueno no revezamento 4 por 100 do Brasil em 1986, ou 1988 ou 1992, no revezamento do atletismo. São narrações icônicas de caras que, obviamente, têm aquele talento fora do comum. Então, para mim, o Luciano e o Galvão, eles estão acima, num pedestal que um dia, quando eu crescer, eu quero ser. Sabe aquela assim, quando eu crescer, eu quero ser bombeiro? Então, quando eu crescer, eu quero ser Galvão Bueno. Com tudo que se fala do Galvão, porque ele fala muito, ele é chato. Para mim, não é nada disso. Para mim, ele é o melhor narrador esportivo que eu já vi na minha vida. Ele é o cara que mais tem improviso e talento cenicamente. Vou contar para vocês uma coisa muito interessante que aconteceu em 2012. Nós não tínhamos direito
a TV Globo não tinha direito para a Olimpíada de 2012, mandou uma equipe de 40 pessoas do Sport TV para fazer os Jogos Olímpicos de Londres contra a Record, que tinha uma equipe de 340. Eles, inclusive, detinham o poder das credenciais, eles é que se liberavam credenciais. E, obviamente, na TV Globo ninguém foi credenciado, muito menos o Galvão Bueno, mas ele foi convidado para apresentar o programa nosso noturno, que fechava os dias de competições lá em Londres, num prédio meio macabro, meio no centro de Londres, um negócio meio soturno, e ele apresentava nesse prédio. No último dia da Olimpíada, teve a medalha do Falcão, daquele boxeador do Falcão, eu não estou me lembrando o nome dele agora. Esquiva Falcão, filho do Toro Moreno, Esquiva Falcão. Pois bem, o Galvão chegou lá e eu ia apresentar o programa, porque esse último dia ele já estava se preparando, que ele ia viajar no dia seguinte, ir embora do Brasil, eu ia apresentar o programa, mas ele sempre fazia um comentáriozinho quando ele não estava apresentando, era eu, o Rob Porto, o Marcelo Barreto que apresentávamos, e ele fazia sempre um comentáriozinho. Ele chegou para mim e falou assim: Serginho, eu não conheço esse tal de... Como é que é? Esquiva Falcão? Você me escreve 4 linhazinhas para mim aqui? Aí eu escrevi lá, Esquiva Falcão era um peso médio, ele era filho do Toro Moreno, o Toro Moreno tinha feito equipamentos esportivos rústicos para que ele treinasse na Bahia, e, sei lá, ele gostava de comer açaí. Vou imaginar, 4 frases que eu coloquei para o Galvão Bueno. Ele pegou essas 4 frases, leu, botou no bolso, mandou ligar a câmera e falou 4 minutos ou 5 sobre o Esquiva Falcão, como se ele fosse o maior conhecedor, o cara que mais sabia, que tinha mais intimidade, que conhecia a família. Enfim, esse poder cênico do Galvão Bueno, ele é incomparável. Eu nunca vi ninguém fazer uma coisa dessa assim. E quando terminou, ele perguntou assim: Serginho, você achou bom? Eu falei: eu? Pergunta para outro. Por que eu vou achar? Eu achei que foi fantástico. Ele falou: não, se quiser eu gravo outro. Eu falei: não, deixa do jeito que está. Quer dizer, é isso. Talvez essa pequena história mostre para você o que eu sinto, o que eu acho sobre o Galvão Bueno. Eu acho ele o cara mais perfeito em narração esportiva. Eu não estou falando de Fórmula 1, de futebol, estou falando de narração esportiva, em especialista em generalidades esportivas. Para mim, chama-se Carlos Eduardo Galvão Bueno. Maravilha. E até para corrobora essa questão cênica que você falou do Galvão Bueno, na virada do ano, não esqueço até hoje, na virada do ano de 1999 para 2000, essa coisa do ano 2000, né, que hoje, né, parece que foi ontem, mas era uma questão assim, o ano 2000. Galvão Bueno narrou a virada do ano de 1999 para 2000, eu não esqueço até hoje, com contagem regressiva e tudo, isso ficou também para a história. Mas, para encerrar da minha parte, o Sérgio, você meio que falou que não vai dar muito spoiler e tal, os bordões. O que a Band prepara em relação ao GP do Brasil, que volta esse ano, ao GP de São Paulo, né? Vai ser uma nota mental para todos nós aqui, mas para o evento brasileiro da Fórmula 1, o que você pode adiantar, se vai ter alguma coisa mais especial, além, obviamente, de ampla cobertura aqui no Brasil? Olha, eu não sei ainda, não posso adiantar para você, mas eu imagino que vai ser a maior cobertura do GP São Paulo, que agora chama-se GP de São Paulo, vai ser a maior cobertura do GP Brasil dos últimos tempos. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque além de ser a televisão oficial, ela também já é a rádio oficial há muitos anos, que a Rádio Band News FM já é a rádio oficial do Autódromo. Então, eu não tenho a menor dúvida que vai ser a maior cobertura que já se viu de Fórmula 1, de um grande prêmio local. Eu não tenho a menor dúvida disso. Por tudo que a gente está fazendo, por todo esse início, por toda essa vontade, por toda essa dedicação, por todo esse contrato de risco que a Band está fazendo, porque, como já foi divulgado aqui, não foram vendidas as cotas todas ainda. Está se apostando em que isso aconteça. Então, eu não tenho a menor dúvida que a Band vai fazer todos os esforços e ainda vai ser uma corrida muito legal, senhores, porque Monza, Silverstone e São Paulo, Interlagos, serão os 3 lugares que a gente vai ter corrida no sábado. Vai ter uma corridinha marota no sábado que vai ser muito legal. Então, eu acho que é uma experiência nova que a Fórmula 1 quer fazer, um grid, uma espécie de mini grid para o grid principal. Então, vai ser muito, mas muito legal. Eu não tenho a menor dúvida, não posso dizer para vocês o que vai acontecer, que vai ser a melhor cobertura que vocês já viram nos últimos tempos.
Ah, sem dúvida, né? Vamos esperar que a situação no mundo também permita... Tomara, né? Tomara que esteja casa cheia lá, né? Eu acho que ainda não, mas tomara que tenha casa cheia. Vamos ver, né? A gente fica na expectativa para que a gente, enquanto jornalista, possa trabalhar com toda a liberdade, para que o público compareça e faça a festa muito mais bonita. O Sérgio citou, muito bem lembrado, aliás, o fator corridas aos sábados. Ele citou também o treino classificatório transmitido na Band aí no GP do Bahrein. Já tem alguma previsão de, eventualmente, outros treinos classificatórios transmitidos em TV aberta ou ainda é muito cedo para falar disso? Não, é o que eu falei anteriormente. Eu acho que vai ser uma questão de oportunidade na grade, né? Se a gente tiver oportunidade na grade, for um bom evento, que a Band acredite que aquilo ali possa refletir em audiência, eu acho que vai ser na TV aberta também. Essa é uma primeira experiência nesse início, né? A Globo já tirou os treinos, tinha tirado os treinos de TV aberta há praticamente 4 anos, que não passava mais. Eu, inclusive, que gravava o boletim ou entrava ao vivo no programa do sábado de manhã, né? Não é de casa, para poder fazer isso. Né, e justamente em função da audiência, né? O formato do treino, a Globo foi diminuindo e apresentava depois só o Q3, depois passou a não apresentar nada, só um boletim de 2 minutos. Mas eu acho que a Band, a proposta é diferente, a gente não pode fazer comparação, eu não quero aqui comparar, são instituições que não devem ser comparadas, apesar de serem duas televisões, mas a Band tem uma outra proposta. Então pode ser que sim, que com certeza o treino do GP Brasil, eu posso te dizer, mesmo sem saber, eu posso te dizer que eu tenho quase que certeza que vai ser de lá também. Deve ser um fim de semana ou uma semana inteira de todos os programas sendo apresentados de lá. Eu imagino que a cobertura vai ser assim. Eu não quero, por favor, pelo amor de Deus, não digam que eu estou dizendo que isso é verdade. Eu estou dizendo numa imaginação, aqui no exercício de imaginação, que eu acho que a Band, pelo que está fazendo, não medirá, não vai medir esforços para fazer, nessa semana do GP São Paulo, o grande evento da Fórmula 1 esse ano. Sem dúvida, muito boa conversa com o Sérgio, ele que esclareceu aí alguns pontos sobre a cobertura da Fórmula 1 na Band, também trouxe a visão dele enquanto alguém que vai ser de fato a voz da categoria na TV Bandeirantes pelos próximos 2 anos, esperamos que mais, inclusive, Sérgio. Muito bom te ter como cara que vai aí comandar essa transmissão como um todo. Queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Grande abraço, Sérgio. Tá, um abraço para você, Carlos, para o Eric, também para o Guilherme, para os amigos que estão ligados aqui. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu acompanho, eu sou leitor assíduo do site e também acompanho vocês no Twitter. Estou aqui à disposição, sempre que vocês precisarem, é só me chamar aqui. A gente está aí para falar, para bater papo de automobilismo, falar de televisão, tá bom? Grande abraço. E aí, tá ligado? Ó, 26, 27 e 28. Fim de semana, então, para passar o serviço completinho. 26, 27 e 28, GP do Bahrein. Infelizmente, a Stock foi adiada. A gente já tem um domingo maravilhoso com Fórmula 1 e Stock Car, mas a Stock foi adiada em relação aos protocolos sanitários que o estado do Rio Grande do Sul está passando. A corrida seria no Velopark, mas futuramente a gente vai ter aí o início das transmissões também da Stock, com a narração do Luque Monteiro, o Thiago Mendonça, que foi contratado também para ser o comentarista da Stock, para estar junto das outras categorias, Fórmula 2, Fórmula 3, que a gente vai passar. Estou muito ansioso também para ver os brasileiros, a gente já teve bons testes aí, o Drogovic andou muito bem, eu estou bastante otimista com esse ano de 2021, que a gente vai ter grandes provas de Fórmula 1, 2, 3, Stock Car, enfim, esse cardápio maravilhoso sobre rodas que a Band tem para nós. É isso aí, atração que não falta. Tenho certeza que a galera que está nos assistindo está muito empolgada para esse 2021 repleto de categorias na Band. Claro, toda a cobertura aqui também no motorsport.com, no site, no canal, no nosso podcast. A gente, em parceria com o Sérgio e com todos os amantes do automobilismo, seja jornalistas ou fãs, impulsionando o esporte a motor como um todo aqui no nosso país. Com certeza a galera vai acompanhar bastante. Eu aproveito, claro, para pedir para você deixar a curtida no vídeo de hoje, se inscrever no canal, ativar as notificações. A gente vai fazer toda a cobertura aí também do pós-corrida, né? Concorrendo um pouquinho com o Sérgio ali, mas trazendo com toda a calma aqui no YouTube. Vocês não vão concorrer, vocês vão agregar. É isso aí. Cada um traz um pouquinho, a gente agrega, porque ninguém é dono de tudo e ninguém sabe tudo. Se a gente agregar um pouquinho de informação aqui, ali e tal, a gente tem a nossa opinião. E esse é um trabalho que é muito importante que vocês fazem e que eu parabenizo aqui. Grande abraço para vocês, obrigado. E com certeza chamaremos o Sérgio para mais programas, mas agradeço demais para você que nos assistiu. Sérgio, grande abraço obrigado. A galera que está participando aqui na área de comentários.
Inclusive, faço um lembrete para você que está nos assistindo de se inscrever no ThePlayer.com, nosso parceiro aqui no canal do Motorsport.com. Chuin, pode botar o nosso código na tela aí do QR Code do ThePlayer.com. A gente, claro, parceiro do The Player na área de esporte a motor. Então, acessa lá para você ter as melhores informações, dicas, tudo que você precisa para tirar uma graninha no mundo das apostas, se divertir com os amigos, tirar sarro do Eric, do Guilherme e de mim também. Isso é o mais divertido do automobilismo, não é, Sérgio? Então, pessoal, acessa lá para você fazer seu cadastro completamente gratuito. E, bom, feitos os lembretes, agradeço demais uma vez mais ao Sérgio. Grande abraço, Sérgio, Eric, Guilherme e a você que nos assistiu. Tá ligado, galera? Fica aí acompanhando a cobertura do Motorsport.com, da Band, Fórmula 1 e todas as categorias do esporte a motor nacional e internacional aqui conosco. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.